Boas, amigo. Boas, está tudo bem? É um privilégio ter aqui um craque como tu. É um privilégio. Muito obrigado. Também é. Obrigadinho eu pelo convite. Peço desculpa também por ter adiado que estava previsto para ontem. Peço desculpa também. Não tem problema. E, e também para mim é um gosto estar aqui presente neste espaço onde já há tantos grandes nomes do nosso futebol e não só estiveram também. Vou-te começar a falar sobre uma pergunta que eu faço sempre: o futebol de rua, que deve ter começado a jogar a bola na rua nestas brincadeiras. Sim, sim, sim. Sim, completamente. E acho que é o que falta muito hoje em dia, o futebol de rua. E nota-se um pouco até mesmo na criatividade dos próprios jogadores hoje em dia, não, sinto que não há como havia anteriormente. Eu próprio comecei a jogar na rua, eu morava também num prédio, num apartamento onde tínhamos uma rua fechada Correto? e onde nós próprios fazíamos as balizas com madeiras e com redes, com os pregos e tudo. E Não acho é? que acho, eu sou, sinceramente, acho que a criatividade, que a irreverência, que faz muita falta ao futebol de hoje em dia. E tudo isso ganha nesse futebol de rua também que havia antigamente, que hoje em dia já não se vê. E se calhar um exemplo disso é se olharmos para as equipas de hoje em dia, onde já não, onde não vemos os números 10 que haviam antigamente, que não os vemos hoje em dia, mesmo a própria posição em si já não existem os Rui Costas, os Del Piero, os Totti, O que, Deco. os decks que haviam antigamente. Hoje em dia, aliás, muitos dos jogadores com essas características até são arrastados para as linhas. O caso de Bernardo Silva, por exemplo. E, e acho também que é um pouco por aí, que se perdeu um pouco dessa referência, dessa qualidade do futebol de rua. O Mister Alberto Bastos Lopes foi um nome importante para ti? Grande, claro, claramente. Tanto, não só o Alberto como o irmão, o António também, que foi meu treinador também nos infantis e que campeão também distrital na altura dos infantis e foi meu nosso adjunto também na equipa B. E o Alberto, claramente um nome também que me marca muito e numa época que me marca muito pela positiva e pela negativa também. Foi no ano em que faleceu também o nosso colega, o Bruno Baião, mas em que também conseguimos ser campeões nacionais e em título também que dedicámos a ele. E voltando agora a falar um bocadinho no Bruno Baião, aquele meio campo era de luxo. Tu, o Manuel Fernandes, o Bruno Baião, o, o, o Henry Roque. E ainda também com o Fernando Alexandre, o João Vilela, por exemplo, também, tem muitos nomes que felizmente também conseguiram chegar ao futebol profissional e se ingraram. E nota-se, é um pouco da demonstração também da qualidade que havia na altura. E sinceramente, hoje em dia, com a aposta que se faz na formação e com as qualidades que tem na formação, acredito que muitos desses ainda e muitos outros chegariam lá. Como é que foi a tua integração na equipa sénior? Sim, tive a sorte além de apanhar grandes jogadores, também tive a sorte de apanhar excelentes seres humanos, que ainda hoje em dia tenho orgulho de dizer que são meus amigos Correto. e seres humanos pessoas como Nuno Gomes, como Giovanni, como Simão, como o Ricardo Rocha, pessoas que ainda hoje em dia falo Sabes e que, que me tratam como meu desculpa, amigo. Diz, sabes, diz, diz. sabes que eu gostava de trazer essa moto aqui, só que não consigo. Mas são grandes seres humanos e uma das provas disso é que ainda hoje em dia falamos e para mim é um orgulho enorme ter privado com eles, que já para além dos jogadores que eram, né, na altura, que marcaram uma época.
E ter Claro. privado com esses jogadores e de hoje em dia falar com eles como amigos é sem dúvida nenhuma um orgulho que eu tenho imenso. A estreia pelas mãos de Ronald Koeman foi um momento em que te arrepia? Foi um momento que me arrepia. Agora, talvez não tanto, mas que me arrepia na altura bem. Porque foi o concretizar de um sonho. Foi um sonho desde miúdo, sempre tive o sonho de ser profissional com a camisola do Benfica. E foi um misto de emoções, até porque além de ser a estreia, mas também o jogo ainda estava em discussão, o resultado ainda não estava garantido, estávamos a ganhar 1-0, portanto ainda havia alguma coisa em jogo e o estádio estava também bem composto e não é fácil para um jovem fazer um primeiro jogo assim. E não sei se tive a sorte ou o azar, mas não lembro-me que nem não toquei na bola, aliás, quando ia a tocar na bola o árbitro acabou o jogo. Mas também como garantimos a vitória, isso não foi o mais importante. Tu até entraste para o lugar de um bicão naquele dia. Sim, sim, sim. Mais um motivo de orgulho também, substituir num primeiro jogo um jogador como o Mikon, que foi sem dúvida nenhuma um dos melhores que vi jogar, ou melhor, um dos melhores com quem treinei. E era um craque o Mikon, era um craque de todo o tamanho, sem dúvida nenhuma um dos melhores com quem joguei. Lembras-te onde é que estavas no dia 17 de maio de 2003? 17 de maio de 2003, eu acho que quando fui campeão da Europa, será? Exato. Eu não sou muito bom com datas, sou sincero, não sou muito bom com datas. Sei os momentos, conheço, ou se lembro muito bem de todos os momentos, das datas mais ou menos, mas essa seja a minha nenhuma, que é uma data marcante em que tive o privilégio de ser campeão com a camisola da nossa seleção. E o que é que te recordas dessa final e desse jogo? E jogaste contra uma Espanha que tinha só o David Silva. Na altura até o principal craque era o Rolado, também que chegou depois a jogar no Real Madrid, no Atlético de Madrid e por aí. E E o recordo-me que Ruben. fiz a assistência com o Márcio Souza, em que o Márcio Souza foi o herói dessa final que marcou os 2 gols. Também um craque também com o pé esquerdo fantástico. E recordo-me acima de tudo da festa no estádio do Fontelo, em casa, e de estarmos depois de recebermos o troféu do Paulo Machado, pegar no microfone e começarmos todos a cantar o hino nacional e todo o estádio a cantar. É um momento marcante, sem dúvida nenhuma. Sabes que eu até já disse ao Márcio que aquela vitória foi o campeonato dos cabelos loiros, porque vocês tinham todo o cabelo em pintura amarelo. Eu não, mas tinha recordo-me, nem sei, era o Paulo, não sei, o Miguel, talvez o Miguel Veloso também, Era o o Meirinha, Márcio, sim, Vieirinha, mas acima de tudo foi o reconhecimento também e que depois veio-se a comprovar de uma grande geração, em que uma das maiores provas desse reconhecimento foi que dos 18 convocados, salvo erro, 14 chegaram à Primeira Liga Portuguesa, acho que claro. demonstra bem a qualidade, e 14 ainda nos fala, e nessa seleção ainda não estavam nomes como o Manuel Fernandes e como o Nani, como o Yannick Aló, como o Ivanildo que se lesionou e não pôde também estar presente. Ou seja, estamos a falar de uma geração de nomes que se ingraram e que fizeram grandes carreiras. Eu até já falei com o Márcio e disse que eu não consigo perceber como é que ele não conseguiu chegar a esse nível. Sim, nem tu nem muitos, né? Nem todos os que privaram com ele sentem que ele podia ter chegado muito mais além. E não sei se até hoje vi um pé esquerdo com o modelo, a verdade é essa. Mas lá está, o futebol tem muitas coisas, tem vários aspectos que nós não controlamos e de certa forma as coisas em determinados momentos não correram bem para o Márcio, infelizmente. Claro. Mas,
mas sem nenhuma quem privou com ele sabe bem a qualidade que aquela criança, entre aspas, tem. Não. O Mundial de 2003 é que já foi diferente. Era o Mundial dos 5 gols. Vocês todos os jogos era 5 gols, 5 gols. Mas também marcámos 5 gols. E também. E Não, também é assim, foi um. Eu sou sincero, o que eu sinto é que não fomos muito bem preparados para o Mundial em tempo de férias e sinto que por termos sido campeões da Europa, a Federação, os próprios treinadores nos deram algum tempo de descanso, se calhar talvez a mais, não sei, mas eu sei que viemos de férias e fizemos a preparação, uma preparação não, se calhar não tivemos o tempo suficiente para irmos bem preparados para o torneio, porque começámos sempre bem os jogos, vamos a ver os jogos, é verdade, levámos 5 do Brasil, mas lembro-me também que entrámos por acaso bem no jogo, mas depois do desenrolar do jogo levou a tal, mas depois Camarões, uma equipa dos Camarões poderosa, vamos a ver os nomes, também tinham nomes que conseguiam se ingrar no futebol e as equipas africanas eram sempre muito, muito fortes fisicamente e conseguimos estar a ganhar 5-0 até os últimos 20 minutos. não. Depois a própria Espanha, onde perdemos também por 5-2, mas estivemos a ganhar e discutimos o jogo. Eu acho que quebrávamos sempre muito mais nas segundas partes Do que nas e talvez atribua um pouco a isso o insucesso que tivemos, mas, mas faz parte. Quais as diferenças que tu olhas no jogador e quando começaste e para o jogador da atualidade? Sim, não sei se é mais para o jogador, mas também se calhar mais para o jogo. O jogo nota-se que está muito mais tático e não se dá tanta primazia se calhar à individualidade. Antes também se calhar é um pouco em virtude disso que falámos no início, da perda do futebol de rua. E hoje em dia já não vemos tantos extremos com se calhar irreverência e a procurar um contra um ou até muito mais individualistas como antes. Claro. Porque acho que hoje em dia, desde a formação, já há uma preocupação muito grande, e sou sincero, para mim até acho uma preocupação um bocado até excessiva no tático porque muitas vezes na organização, muitas vezes ouvimos, perdemos 2, 3, 4-0, mas estivemos bem organizados. Claro. E acho que tiram um pouco da essência do futebol em si e da qualidade do futebol em si. Acho que se perde um pouco da formação, principalmente. Acho que perdemos um pouco da irreverência e do jogador de futebol também por irmos um pouco por esse caminho. E depois do Benfica sais para o Nacional, emprestado, e para o Gil Vicente. Como é que foram esses clubes? Assim, eu depois num primeiro ano aliás, num final de época com o Koeman e depois de uma época onde, apesar de tudo, ainda fiz alguns jogos, apesar de não ter muitos minutos, com o Mr. Fernando Santos, apareceu a hipótese de ir para o Nacional e eu já estava há 11 anos no Benfica e senti que queria sair um pouco da minha zona de conforto e, e, e tentar também procurar mais minutos e apareceu a hipótese do Nacional da Madeira e achei com bons olhos porque me permitia também sair de Lisboa e sair de casa dos meus pais, iria-me permitir também sair dessa tal zona de conforto mas a verdade é que as coisas não correram muito bem em termos individuais, pois não joguei muito e se calhar se fosse hoje não tinha feito, se calhar tinha esperado mais um ano no Benfica, mas não sou muito dizer que me arrependo das coisas, porque se calhar Claro. se tomei as decisões na altura foi porque achei que era o melhor, mas a verdade é que as coisas no Nacional não correram muito bem em termos individuais, por vários motivos, mas sempre atribuo muito mais, se puder que atribuir uma porcentagem de culpa, atribuo muito mais 70% se calhar a mim, 30% a outros fatores, e infelizmente não correram bem,
e depois desse ano o Benfica não quis continuar comigo e surgiu a hipótese de ir na altura para o Marítimo e depois ser emprestado pelo Marítimo ao Gil Vicente. Quando fui emprestado também ao Gil Vicente, a verdade é que tive também uma lesão que me impediu de estar 3 meses sem jogar. Já cheguei tarde, aliás, quando cheguei ao Gil Vicente aí no segundo ou terceiro jogo da época. E depois no meu primeiro jogo numa taça da Liga, lesionei-me, tive uma entorse no pé, no tornozelo, e tive 3 meses sem jogar, ou seja, só voltei a jogar praticamente em janeiro, o que me tirou também um pouco do meu desejo de mostrar que tinha qualidade para jogar a nível profissional em Portugal. Mas felizmente depois no ano seguinte as coisas no Estoril correram melhor. Claro, mas era para te perguntar pela seleção, se só mais uma pergunta, se ouvir o hino arrepiava. Era uma coisa que tu levavas para casa e muitas vezes ias a pensar naquilo. Sim, completamente. É um dos grandes momentos penso, de todos os jogadores. E eu felizmente também tive a felicidade de também embargar também a braçadeira de capitão nos primeiros tempos da seleção nacional, nas minhas primeiras internacionalizações, como eu tinha sido capitão da seleção de Lisboa num torneio que se faz, que é o Lopes da Silva, antes de se integrarem as seleções nacionais, e como tínhamos ganho esse torneio, e eu era o capitão da seleção de Lisboa, então passei eu a ser o capitão depois da seleção nacional. É um dos momentos marcantes de qualquer jogador fazer aquilo que gosta e estar e ter as esquinas ao peito, não é? Claro. E ouvir o hino final com a nossa camisola e sentir que estamos a representar o país é sem dúvida nenhuma arrepiante. Tu já me estavas a falar no Estoril, tu foste para o Estoril e foste logo campeão da segunda Liga. Jogavas ao lado do Marco Silva. Sim, mas fui campeão da segunda liga só já depois no terceiro ano, onde tive os primeiros 2 anos com o Marco, ele como meu capitão de equipa. E depois aí no terceiro ano ele primeiro ainda como meu diretor desportivo e depois é que pegou na equipa e depois ainda passei mais 2 anos onde conseguimos ir às competições europeias, ao custo dele também nunca conseguiu fazer e sem dúvida nenhuma que foram, não tenho, sem dúvida nenhuma que foram os meus melhores anos como profissional no Estoril e hoje em dia sou estorilista também de alma e coração. É o meu clube também. É um clube que me marcou muito. Ainda torço muito pelo sucesso do clube. Não só pelo clube em si, mas também por tudo o que rodeia os próprios adeptos. Fiquei muito ligado a eles e são momentos que ficam na minha memória para sempre. E um desses momentos, vocês dão o título ao Porto. É, muita gente diz isso, mas a verdade é que quem deu o título ao Porto foi o Kelvin. Mas é claramente que foi um jogo marcante também nessa época em que, em que nós conseguimos ir empatar ao Estádio da Luz, mas a verdade é que nós também ainda estávamos na luta por um objetivo que conseguimos concretizar, muito se calhar pela moral que essa vitória nos deu também, que com esse empate e depois conseguimos então o nosso objetivo também de chegar à Liga Europa, uma coisa que o Estoril nunca tinha conseguido. Mas a verdade é que o Benfica perde o título no Estádio do Dragão com o gol do Kelvin nos últimos minutos. Mas é claro que claramente que muitos associam o jogo do Estoril também à perda do título do Benfica, porque o Benfica se ganha, podia muito bem perder no Dragão, mas aconteceu e infelizmente toda a gente sabe que eu sou benfiquista, mas Claro. faz parte. Mas aí mostra-me atrás de um lado profissional, porque jogaste aquele jogo como se não fosse contra o Benfica, era contra o do outro qualquer. Jogaste. É assim, eu lembro muito bem do jogo e até nem comecei a titular e sou sincero, quando eu entrei estávamos a ganhar 1-0
E até foi no momento em que o Carlos Martins foi expulso. Eu até suspirei um pouco de alívio porque quis dizer, porque, porque as coisas, o Benfica estava num momento muito ofensivo, ou seja, eu iria ter que correr muito e senti que ali podia, se calhar já não correria tanto, mas a verdade é que o Benfica ainda chegou depois ao empate, Sim. mas uma pessoa sente, mas só cá fora, porque mal pisa as quatro linhas, as coisas são o que são. Sou profissional e defendo os meus. E a verdade é que ali dentro não interessava se fosse o Benfica, o Porto, o Sporting. Estava a defender as cores do Estoril Praia e tinha que dar o meu melhor. Tu depois estiveste no Viseu, foste à Roménia um aninho, e depois também estiveste na Índia, que é um campeonato diferente, que é um campeonato novo, no Leiria e no Trofense. É verdade. Sim, foi. No meu último ano do Estoril, infelizmente, tive uma lesão no joelho que me levou a ter duas operações nesse ano ao joelho, onde só tive depois no fim, consegui ter minutos no último jogo, por acaso, que ganhámos em Alvalade, Claro. 1-0, mas foi um ano que me marcou bastante pela negativa, como é óbvio, eu tive um ano todo parado. E no fim desse ano também dessa troca a saída do Marcos Silva e a entrada do Mr. Conceito. E nessa altura senti que o Estoril e com o próprio Mr. Conceito não iria contar muito comigo. E eu e o Estoril chegámos a um acordo para a minha saída. Eu ainda tinha mais um ano de contrato, mas chegámos a um acordo para a minha saída, um acordo que penso que o Estoril também me aceitou o acordo também por toda a história que Que nós, lá tinhas. tanto eu como que tinha lá e toda a história que foi feita por mim e pelo clube. E foi não digo que foi o acordo que eu pedi e eles aceitaram. E então depois não foi fácil encontrar clube, principalmente na Primeira Liga, depois do ano completamente parado. E na altura o Viseu era treinado pelo Alex Costa, com o qual eu tinha privado já algumas vezes enquanto ele era jogador do Benfica na altura também. Claro. E teve uma aposta em mim muito, à qual eu estou muito agradecido, porque me ajudou bastante num período em que eu vinha sem jogar um ano inteiro e as coisas no início pessoalmente custaram, porque não é fácil para um jogador estar um ano parado Claro. e no início parecia, parecia que todos corriam mais do que eu e que todos sabiam jogar mais do que eu e ele deu-me a confiança total para voltar e para sentir o prazer de jogar futebol, independentemente dos meus primeiros jogos, as coisas não correrem tão bem, ele deu muita confiança para as coisas voltarem ao normal, entre aspas, não é? E a verdade é que acabei por fazer 6 meses onde fiz mais de 20 jogos, onde mostrei que a minha lesão já estava praticamente curada e que me permitiu também então ir para a Roménia. E o Viseu foi o regresso a casa. Sim, Porque tu és Santa sou, Combadão. sou natural, sou natural de. Eu nasci em Viseu, sou natural de Vimiares de Santa Combadão, apesar de nunca lá ter vivido, mas tenho muita família lá e todos os anos vou lá, tenho avós, tenho primos, tenho tios, ainda há perto de um mês estive lá E com quando cá os avós. tiveres, diz alguma coisa, que eu sou daqui de Viseu. Sim, eu sei, mas eu estive aí agora, estive aí, passei 3 4 dias, mas é sempre de corrida, principalmente nestes tempos, não é fácil. Claro, Com isto do vírus, claro. não é fácil achar algum, assim, visitar todos. E procurei visitar os meus avós, tenho um avô e uma avó, e os primos, procurei visitar a família também, porque não é fácil estar fora. Estive o ano todo fora, já não os vi há muito tempo, e independentemente de ser pouco tempo, é sempre bom voltar a casa, voltar a ver a família, e procuro sempre fazer isso quando é bom. Claro. Estava-me a falar da Roménia. A Roménia
foi uma experiência muito boa em termos pessoais. Eu adorei Bucareste, a cidade de Bucareste, adorei a cidade. O clube, entrei num momento difícil, entrei em janeiro, o clube já estava em último, tinha feito 16 jogos, ou 17, e tinha feito 11 pontos, qualquer coisa assim. E foi no ano em que tinham 6 equipas no campeonato, o clube já estava em último, com 11 pontos apenas. E a verdade é que fizemos uma equipa quase totalmente nova em janeiro. O clube tentou apostar na manutenção com uma equipa praticamente nova e adorei os adeptos. Os adeptos do Rápido Bucareste são fantásticos. Claro. Logo quando chegámos, fizemos quase como uma apresentação no pavilhão, um pavilhão completamente cheio de adeptos a torcer e a vibrar. E são mesmo malucos no bom sentido pelo clube. Aquela paixão da Romênia. E, Pouco tipo e de os quê? jogos com o campo, com o campo sempre cheio. E mesmo apesar de ainda acreditarmos, não, só para ver, eles na primeira volta tinham feito 11 pontos e nós na segunda volta fizemos 22, ou seja, fizemos o dobro dos pontos que eles tinham feito na primeira, mas infelizmente não deu para a manutenção, mas também por isso desciam 6 equipas, era muita equipa a descer porque eles reformularam o campeonato e desceram, passaram a ter agora o campeonato, acho que é só de 14, na altura é 18, Sim. então desceram Com muitas playoff equipas. agora, acho eu. Sim, a meio de vida, a meio do campeonato de vida. E infelizmente não deu, mas tivemos ainda, mesmo assim, antes do último jogo, onde já sabíamos que não iríamos conseguir a manutenção, tivemos cerca de 40, 50 adeptos no centro de estádio a agradecer-nos por ainda os termos feito acreditar que as coisas poderiam ter sido diferentes. E Claro. o futebol marcou muito, porque tinha uma ideia um pouco. Até tinha algum receio de ir para a Roménia, mas marcou muito pela positiva essa paixão que os adeptos mostraram e o estádio sempre cheio. E gostei mesmo muito da experiência. Que tive depois também na Índia, no ano seguinte. No ano não, foi no mesmo ano, mas na época seguinte, Aquilo também com o é uma estádio coisa curta. sempre cheio. Sim, agora está maior. Na altura eram 8 equipas, agora já está com 10, com o maior período com o maior espaço. Mas agora, na altura, foram 3, 4 meses. Um campeonato onde há jogos todos os dias, uma organização muito, muito boa a nível talvez até de um campeonato da Europa, onde as equipas estão instaladas em hotéis fantásticos, onde passam sempre, onde passamos o tempo todo em hotéis e estádios cheios com grandes craques, ex-craques como treinadores também, onde Fábio, nós quando íamos jogar fora, até muitas vezes ficámos no hotel com as outras equipas, ou seja, um ambiente também muito agradável, com muito fair play, com a tentativa de promover o futebol na ilha e, acima de tudo, realçar também o povo indiano, que é um povo muito, muito amável, que acolhe sempre muito, muito bem, e o ambiente no estádio fantástico também. Tem sempre ainda bem que falaste no excelente. povo, porque eles estão aqui a mandar-te mensagens. Sim, tenho visto. E, aliás, antes de assinar, ou no momento em que assinei por lá, tive logo milhares de contactos de pedidos de amizade, tanto eu como a minha esposa, tivemos Claro. milhares de pedidos deles. Eles são fanáticos mesmo também pelo futebol e qualquer jogador lá que se fosse a um shopping normal já era logo. E ali sente-se também que somos jogadores, não é? Entre aspas. Claro. Adorei estar na Índia, adorei, apesar de ser um país completamente muito diferente, onde vi muita pobreza também, infelizmente, também. Mas o campeonato em si e as pessoas em si marcaram muito. Dar o primeiro autógrafo, marca-te. Hum,
sinceramente não me lembro. E, e é assim, eu lembro-me de ser miúdo e de, e de pedir autógrafos. Lembro-me Lembro-me até um dia uma pessoa conhecida trouxe uma camisola da Fiorentina, na altura assinada pelo Rui Costa, Sim. e da felicidade também que encontrei. Mas em termos de autógrafos, tenho muitas vezes até pessoas amigas que me pedem, e eu sou sincero, principalmente a pessoas amigas não gosto muito de dar, até digo assim, não, nós somos amigos, todos um autógrafo para si é Claro, bom. não tem E também lógica. sou sincero, eu acho, e não, independentemente de tudo, não tenho arrependimento nenhum, mas independentemente de tudo, sinto que também não tive aquela carreira como muitos tiveram e, e que não marquei tanto como muitos marcaram, mas independentemente também dos clubes que eu representei, mas não me lembro de dar o primeiro autógrafo, mas lembro-me sim de pedir e de ser miúdo e de os querer. Ia-te perguntar qual o teu meio-campo? Como assim? É Que jogou o comigo? meio-campo onde jogaste que sentiste melhor a jogar? Sem dúvida nenhuma, o meio campo onde subi onde subi a primeira liga com o Estoril Praia, que o Diogo Amado e o Gonçalo Santos, ainda há pouco tempo por acaso falei com os dois sobre isso, onde mas ali era uma conjugação não só do meio campo, mas de toda a equipa, onde tínhamos uma conexão brilhante entre todos, mesmo os que não jogavam, tínhamos um grupo magnífico, mas sem dúvida nenhuma que esse meio campo marcou muito, onde por exemplo, eu jogava a 10 e o Diogo e o Gonçalo jogavam atrás de mim, o Gonçalo se mais a 6 e o Diogo mais a 8, mas tínhamos uma entreajuda muito grande e muitas vezes víamos o Gonçalo a jogar a ir fazer pressão a número 10 e eu a ir fazer o lugar dele a 6 se fosse preciso. Ou Circulava, seja, né? tínhamos uma ligação muito forte e acabámos a época com um conhecimento muito grande dos três e acho também que se vê bem na amizade também que temos ainda hoje em dia, por isso é que eu acho que o relacionamento é muito importante também numa equipa e o grupo principalmente é o mais importante porque um bom grupo ganha sem dúvida nenhuma campeonato e um exemplo maior disso é esse ano que eu tive no Estoril, onde no ano anterior se calhar tínhamos maiores valores individuais e acabámos a lutar por não descer e nesse ano em que subimos, já não tínhamos tantos valores individuais, mas em termos de grupo, foi um grupo fantástico e conseguimos subir e nos anos seguintes ir à Liga Europa e dos quais depois saíram muitos jogadores para grandes clubes e acho que foi um reconhecimento disso também do excelente grupo que tinha. 8 com quem mais te identificas atualmente? 8 Sim. Tu queres um jogadores. 8? Era, sim. Atualmente, atualmente um 8. Assim, eu gosto muito do De Bruyne, se bem que talvez seja um pouco mais ofensivo, mas, mas talvez também Bruno Fernandes, por, por ser um 8 10 e 6 se calhar ao mesmo tempo num jogo. Apesar de não posso dizer que me identifico muito com ele, porque ele é muito forte em termos de finalização e remate, e esse sem dúvida nenhuma, e em termos de fazer gols, e esse, E isso viste sem o gol dúvida dele há nenhuma pouco. nunca, E viste nunca foi o meu forte. Não, por acaso não vi, sei que foi de livre, mas ainda não vi. brutal. Ainda não vi, mas eu sei que fez duas assistências e marcou de livre, mas ainda não tive a oportunidade de ver. Mas sem dúvida nenhuma que é um jogador agora que está a começar a ser uma referência também a nível internacional. Mas talvez também o Modric. Também. Jogador que te fez sonhar. Rui Costa. Rui Costa e Paulo Sousa. Rui Costa e Paulo Sousa. O Rui Costa sempre foi um dos meus ídolos e com quem eu sempre admirei, um jogador que eu sempre admirei. E Paulo Sousa porque eu fiz na minha altura, fiz a minha formação toda a 6 e gostava sempre de o ver jogar, apesar
ter saído do Benfica e ido para o Sporting, não é? E de haver ali alguma vingançazinha, mas foram dois jogadores que marcaram muito a minha infância e que eu gostava muito de ver jogar. Posições diferentes, curiosamente posições que eu já as fiz as duas, mas lá está, os dois. Rui Costa, por ser para mim na altura que era o melhor jogador do Benfica e é o jogador que sempre adorei. O Paulo Sousa por ser também a posição com a qual eu comecei, que eu fiz quase toda a formação. Há bocado ficaste por me falar sobre o União de Leiria e o Trofense. Como é que foi? Foram os teus últimos clubes aqui em Portugal. Sim, no União de Leiria gostei muito. Tínhamos um grupo muito, muito bom, com grandes seres humanos, grandes pessoas. Infelizmente nem conseguimos passar a fase de subida por um gol. No, Como no é? último jogo, no último jogo ganhámos 6-0 e a outra equipa que ganhou 7-1, mas aos 60 minutos estavam a 1 e na Como última é? meia hora conseguiu fazer 6 gols. Assim, um bocado estranho, mas a verdade é que não conseguimos passar à fase de subida, mas criámos um grupo e fiquei com um grupo de amigos muito, muito bom. E marcou-me também um pouco o presidente da União de Leiria, o russo, o Alexander O Alexander. sim, que tinha sinceramente, muitas pessoas que já têm alguma ideia má dele, mas a mim não tenho nada a dizer. Realmente as coisas não começaram muito bem. E de realçar também o treinador, o Kata, que também me deu a mão numa altura onde eu estava também há 6 meses sem jogar, quando depois de ter vindo da Índia, e que acreditou em mim. E numa altura onde nós não estávamos muito bem, onde começámos muito mal a época, a verdade é que o presidente assumiu perante todo o grupo, e a verdade é que estamos mal, mas que acreditava muito em nós Não e é? no próprio treinador, no Kata, e que deu um grande voto de confiança e mostrou na altura. Eu admirei muito a atitude, aliás, foi até depois do jogo em Fátima, onde perdemos, em que ele entrou no balneário, que eu sinceramente até pensei que ele ia entrar lá, mandar vir com toda a gente, e ele muito calmo disse que acreditava em nós todos, e que confiava muito em nós e que tinha feito o plantel de acordo com o que ele também esperava. E a verdade é que depois fizemos uma grande recuperação e tivemos mesmo, como disse há pouco, só por um gol é que não passámos a tal fase de subida. Mas muito foi um dos meus dias também em termos na carreira, porque havia muito bom ser humano ali, muito bons jogadores que mereciam, sem dúvida nenhuma, ter subido nesse ano. Depois o Trofense, um ano mais complicado, onde o clube estava com várias mudanças, onde assumiu um presidente que nunca tinha estado no futebol, que percebia pouco ainda na altura do que era o mundo do futebol. E a verdade é que eu entro no primeiro dia de Trofense com as equipas, grande parte das equipas já a fazer pré-época, e eu vou ao centro, ao campo sintético, onde nós muitas vezes treinávamos, e estava a haver um treino de captações do clube, onde estavam para aí 40 jogadores, ou seja, foi uma experiência difícil, um ano muito difícil, com 4 treinadores, onde, onde, onde o presidente dizia que íamos lutar pelo título, e onde nós jogadores sentíamos que íamos ter muitas dificuldades até para nos mantermos na divisão em que estávamos. Sim. E era uma pressão até enorme, principalmente para mim e outros jogadores, se calhar mais velhos, com já alguma presença, né, no futebol. Foi um ano muito, muito, muito complicado, muito exigente, e que em janeiro conseguimos, com a entrada do Mr. Timber, e com a entrada também de alguns jogadores que foram depois também na segunda fase da época preponderantes, conseguimos a manutenção. E aliás, a segunda volta que fizemos, que pela segunda volta, se fizéssemos só as contas da segunda volta, o Trofense na altura estaria em segundo lugar,
Portanto, vê-se bem a recuperação que fizemos, mas também vê-se bem as dificuldades que tivemos da primeira, Claro, pois, porque se na segunda volta estávamos em segundo e só nos chafámos da descida na última jornada, dá para imaginar bem o que sofremos claro. na primeira volta, mas foi sem dúvida nenhuma um alívio enorme termos ter conseguido a manutenção, porque o Café também é um clube histórico e fomos sujeitos, principalmente os jogadores mais com mais nome, talvez. Sim, sim. Fomos sujeitos o ano todo a uma enorme pressão com o objetivo de subida, quando todos sentíamos que para a manutenção iria ser muito difícil. Portanto, pessoas que se calhar não tinham bem noção das dificuldades e da própria noção do futebol em si, do campeonato, do próprio campeonato nacional de sénior. Mas a verdade é que o Mr. Kimber veio, veio trazer um pouco dessa noção e trouxe também um pouco mais de objetividade. E felizmente também com os jogadores que fomos contratar em janeiro, as coisas correram melhor e felizmente conseguimos a manutenção. Mas foi um ano muito, muito, muito difícil, não só em termos de futebol, mas também em termos pessoais, porque a maior parte das pessoas não pensa que o nosso mundo é só ali, mas quando as coisas não correm bem na bola, nós vamos também problemas para casa e andamos sempre muito estressados quando as coisas não correm bem. E muitas vezes a nossa família também é que sofre com isso. Claro. E com a manutenção assegurada foi um alívio enorme, tanto para mim como para a minha família. E foi um sentimento de objetivo cumprido. E isso no futebol é um dos melhores sentimentos que podemos ter. Como é que lidas aí com a derrota? Não, é assim, não é. Eu sou sincero, eu lido mal com a derrota, mas lido pior com a derrota se sentir que não estive bem. Ou se sentir que. Eu acho que o pior sentimento que um jogador pode ter é acabar um jogo e sentir que podia ter feito as coisas de maneira diferente. Que, que podia ter dado. Não digo dado mais, porque eu em termos disso sinto que sempre que dou tudo, mas sim que me podia ter soltado mais, que podia não ter se calhar acusado se calhar determinada pressão, que Claro, isso sim afeta muito o facto de acabar o jogo e eu sentir que as coisas podiam ter corrido de maneira diferente para mim. E claro que se perdermos ainda mais. Mas lido pior com isso, mesmo muitas vezes até ganho jogos e chego a casa e fico chateado comigo mesmo e lá está, e a família é que sofre também, principalmente a minha esposa, e lhe digo que não joguei nada e fico muito mais chateado comigo mesmo, sentindo que não joguei o que devia ter jogado ou que podia ter jogado, do que com o próprio resultado em si. Mas claro que prefiro jogar mal e ganhar do claro, que jogar bem e perder. claro. Ia-te perguntar se foi um sonho sem prolongamento. Assim, ainda está a ser, não é? Ainda não acabou. É, foi um sonho concretizado, isso foi. Isso posso dizer que o foi porque a verdade é que sempre sonhei ser profissional de futebol, sempre sonhei ser profissional de futebol com a camisola do Benfica, sempre sonhei representar a seleção, independentemente de não ter representado na seleção A, mas tenho 69 internacionalizações nas camadas de formação, tenho um Claro, título de campeão europeu que me orgulha imenso. Sinto que podia ter-me afirmado muito mais questões na Primeira Liga. Isso foi um sonho concretizado. Ponto. claro, Prolongamento é claro. depois, mas já sem outra parte. Mas sim. Ia-te. Como é que conseguiste, e isto é uma lição também para os jovens, o que eu estou a pedir, como é que conseguiste lidar os estudos com a vida profissional? Que eu sei que estudaste para ser médico. Sim, assim, eu também aí devo muito também aos meus pais, e aos esforços também que eles sempre fizeram para que eu
eu seguisse os meus sonhos. É a educação também que eles sempre me deram. Eu morava na margem sul, aliás, ainda moro, mas quando vivia com eles, e sempre tive o sonho de ser jogador de futebol. Por eles também sempre me impuseram, entre aspas, né, mas que me fizeram ver que devia ser bom aluno. E o meu pai trabalhava em Lisboa e na altura, quando passei a ir, quando fui contratado pelo Benfica, o meu pai trabalhava em Lisboa de manhã, vinha ao fim do dia buscar-me, voltava a pegar em mim para ir para Lisboa para os treinos, e depois voltávamos então os dois. E eu sempre senti também que o que eles gostavam também é que eu fosse bom aluno. Então sempre me apliquei também um pouco por eles também, para lhes mostrar uma forma também de agradecimento, e sentia também muito o orgulho que eles tinham quando eu tinha boas notas, quando, apesar de jogar, conseguia conciliar muito bem as duas coisas. E sempre foi muito por aí, para uma forma de agradecimento por tudo o que eles fizeram por mim, que eles fizeram por mim, por toda a educação também que eles me deram. E em segundo lugar, claramente, também por ter sempre uma segunda via para o caso das coisas não correrem bem no futebol, porque no futebol podes ter tudo num dia e no dia a seguir podes não ter nada, uma lesão, ou naquele momento o determinado treinador não gostar do teu estilo de jogo, ou um determinado olhar, ver o passo do teu colega e não o teu. É um pouco, tem muito também do momento e de sorte, e então temos que ter sempre uma segunda via, e foi muito também por aí. Sempre procurei ter essa segunda via, mas a verdade é que após ser profissional sempre dei mais prioridade ao futebol, porque sempre foi o meu sonho. Tu agora estás no Mondorf Lesbanes, no Luxemburgo, e ia-te fazer duas perguntas relacionadas. Como é que se concilia o trabalho com o futebol? E já pensaste o que é que vais fazer depois de sair do Luxemburgo e terminar a carreira? E não surgiu a oportunidade de vir para o Luxemburgo com o Mister Paulo Gomes e um agente também, o Alberto Machado, que é uma pessoa muito amiga minha que vive aqui no Luxemburgo e que é agente também de jogadores. E surgiu a oportunidade de vir para aqui, e aqui vale bem a pena, se nesse caso se conciliar o trabalho com o futebol. Aqui a maior parte, o futebol é não profissional, e a maior parte dos jogadores trabalha e joga. E a verdade é que o ordenado mínimo é alto, e portanto compensa sem dúvida nenhuma, comparando com o CMS, e se calhar talvez até como está até lá para baixo da segunda liga, Não é? compensa se conciliarmos as duas coisas. E o que me fez ver foi valorizar, neste momento valorizo muito o, o jogador que em Portugal trabalha, porque em Portugal, não é, como sabemos, o ordenado mínimo também não é como aqui. E a vontade que o jogador tem depois do dia de trabalho, ainda ir treinar, também no futebol, o ordenado também não é. Todos sabemos também que os ordenados do campeonato no futebol profissional em Portugal também, Claro. já no futebol profissional, não são muito altos, muito menos então no futebol não profissional. E permitiu-me valorizar muito a pessoa que faz isso, a pessoa em si, o ser humano, o jogador que o faz, o gosto pelo futebol que lhe permite fazer isso. E porque não sinto agora, tenho experiência, que Claro. não é fácil sair de casa às 7 da manhã para ir trabalhar, passar o dia todo a trabalhar e chegar a casa às 10 da noite. Para quem tem família, então, muito menos, que eu próprio chegava a não ver as minhas filhas, sair de casa, elas estavam a dormir, chegava a casa, elas já estavam a dormir outra vez. Não é de todo fácil, e tem que ter uma paixão enorme mesmo pelo futebol para o fazer, principalmente aí em Portugal, pois financeiramente não é lucrativo como aqui, mas acima de tudo serviu para valorizar e muito essa paixão pelo futebol que muitos têm, e valorizo bastante. Quanto ao futuro, agora
tenho já aí quando estive no Leiria tirei o primeiro nível de treinador também, tirei também o curso online também de dirigente esportivo, abri um negócio também com os meus cunhados e com um amigo meu de infância, que é na Margem Sul, tenho uma ótica, que é a Ótica da Piedade, agora aproveito para fazer uma publicidade. Faz bem, faz a publicidade. E, e vai passar muito por aí. Eu gostaria imenso de continuar ligado ao futebol, como disse, tenho o primeiro nível. Ainda tenho o desejo de fazer pelo menos mais uma época em Portugal e depois aí se calhar conciliar já com talvez até treinando alguma equipa da formação ou tirando já o segundo nível também de treinador, mas lá está, depois aí vai depender muito das oportunidades que aparecerem e depois também claro se as agarra ou não, mas o meu objetivo é continuar ligado ao futebol. Momento mais complicado da tua carreira? Assim, sem dúvida nenhuma, a morte do Bruno, que era um amigo, um irmão, e ainda hoje penso nele cada vez que entro em campo, ainda hoje penso nele em vários momentos do dia, ainda há 3 semanas antes de vir para. Eu agora já estou no Novo Luxemburgo, Sim, já me tinhas falado. antes de vir para cá estive com os pais dele, nós temos um restaurante ainda velha, que é o Horácio, estive com os pais dele e com o irmão, faço sempre questão de lá ir, e que são pessoas fantásticas também, que são realmente marcantes negativamente em todas as nossas vidas daqueles que privaram com ele. E posso dizer sem dúvida que foi esse. E em termos pessoais, mais pessoais, foi sem dúvida nenhuma onde também que estive parado com as operações ao João. E o momento que te faz arrepiar? Se pensares agora no momento, qual é que é o momento de ficar todo arrepiado só de pensar nele? Assim, talvez 3 momentos. 3 momentos. O momento em que fui campeão da Europa, o momento em que, basta, isso até se atribui a formação, o momento em que sou campeão da Europa. Aliás, vou dizer 4. O momento em que sou campeão da Europa pela nossa seleção, não é? Depois o segundo, o momento em que sou campeão nacional de Júniores, nesse ano do falecimento do Bruno. O momento em que concretizo o sonho de ser profissional com o camisola do Benfica e o momento em que eu, como capitão do Estoril, levanto o troféu também da subida da divisão, que acho que em termos mais profissionais foi o momento que me marcou mais na minha carreira profissional, além do tal momento em que estou primeiro, em que entro com o camisola do Benfica. O história engraçado. Se Uma puderes história contar uma. engraçada. Uma história engraçada. Sim, infelizmente temos muitas, né? Temos muitas. Temos contar uma num estágio de sub-19 com, com o Tiago Targino, Targino. que ele é muito engraçado, uma das pessoas mais alegres que conheci no futebol. Ele jogou aqui em São Pedro do Sul. Jogou aqui no clube Sim, da sim, Alvalade. sim. E tive Ele com é ele para. o Moreirinha também, não foi? Sim, tive com os dois aqui num bar uma vez. Targino é uma das pessoas mais alegres que eu conheço no futebol. E estávamos no estágio de sub-19 e eu, Targino, Miguel Veloso, João Machado e muitos mais. E nessa altura era o selecionador nacional era o Scolari Sim. e curiosamente nesse dia eles estavam a ter uma reunião, todo o staff de todos os diretores e todos os treinadores da federação estavam a ter uma reunião no hotel Amazónia, que fica ali perto do Estádio Nacional. E o Targino, depois de cada treino, tinha o hábito de ir a correr
ia correr no fundo do corredor para cima de uma mesa e saltava para cima da mesa e fingia que era o Homem-Aranha. E, e nesse dia em que estava lá toda a gente no hotel, estamos aí para os quartos, tranquilo, e ele faz isso que fazia sempre, vai correr, salta para cima da cadeira e ao lado na parede tinha aquelas mangueiras de emergência dos bombeiros Não é? nos hotéis e o que é que ele se lembra? Conforme está em cima da mesa, Estou a contar toda conforme, vez. conforme está em cima da mesa, lembra-se também de saltar para cima dessa caixa com a mangueira. Conforme conforme salta para Digo, cima da caixa, cai a mangueira toda, cai as placas do teto, caem umas 4 ou 5 placas, começa a, ir, começa a inundar o hotel, começa o alarme do hotel a tocar e eu só me lembro da reação dele, fica assim parado a olhar para nós e diz, não fui eu, e foge para um dos quartos, não eu. foge para um dos quartos e depois só me lembro de nós todos com toalhas, todos os quartos a metermos no chão e depois da reunião que tivemos com o treinador e todos a perguntar o que é que tinha passado e que tínhamos que ir pagar tudo o que fizemos, ainda por naquele momento com a reunião com o staff todo, porque depois tiveram aqui bombeiros e tudo ao hotel. E ainda me lembro que aquela confusão ainda deu 80, nós éramos miúdos, ainda deu 80 ou 90 euros a cada um. E acho que o Targino ainda pediu dinheiro emprestado ao Cistro e nem sei se algum dia lhe pagou. O Targino era muito engraçado. Tem dinheiro um dos grandes também com quem tive o prazer de jogar. Futebol para ti, numa palavra. Amor. Paixão. E muito obrigado, João, por ter estado aqui. Foi um Não, privilégio enorme para mim. obrigado. Mais uma vez, desculpa por ontem por ter Não, demasiado tranquilo. calor. E tudo bom. E parabéns também pela tua iniciativa. E fico contente de ver todos os nomes também que já passaram por aqui. E obrigado pelo convite. E quando vies aqui Viseu, lembra-te de dar uma pitadela. Está certo, está combinado. Vá, Tá? um grande abraço. Tchau. Um abraço a Tchau. todos. Obrigado. Tchau.